Mas já aconteceu isso, de mandar para o meu trabalho um buquê de flores. Um seguidor que eu nem conhecia pessoalmente. Nem Deixa eu falar, antes conhecia. de eu fazer a próxima pergunta aqui, como é que foi? Eu ia fazer essa pergunta, mas eu não quis te interromper, que você estava num assunto muito bacana. Deixa eu te falar, como é que foi tua primeira audiência? Tua Deixa eu ver se primeira eu audiência. lembro. Porque o que acontece? Você falou que tu era tímida. Aham. Como é que foi a tua. Vamos ver se você lembrar. Como é que foi sua primeira audiência? É porque... deixa eu ver. Porque antes da gente... O que é bom? A gente passa por um curso de formação. Então, antes de eu fazer sozinha a minha primeira audiência, a gente teve um curso que simulou a realização de audiência. E depois, antes da gente ficar sozinha, a gente ficou numa vara junto com outros juízes, vamos assim dizer. Como se a gente estivesse auxiliando esse outro juiz. E aí ele acabava prestando um apoio ali enquanto eu estava na audiência. Mas eu acho que eu não vou me lembrar exatamente qual foi, mas no início, no geral, eu tinha muita vergonha, mesmo assim, de ter que conversar com a parte, de ter que falar. Mas, no geral, o que muitos colegas meus falavam para mim na época? Que parecia que eu era outra pessoa. É como se fosse assim, a partir do momento que eu entrava numa sala de audiência, eu me transformava, assim, entendeu? Fora da sala de audiência, eu continuei muito tímida, mas quando eu entrava na sala de audiência, eu conseguia exercer ali as minhas funções, conversar, tal, entendeu? Então, muitos falavam isso. E aí, fui desenvolvendo mesmo Tem mais essa uma habilidade. pergunta aqui que ela pergunta aqui pra você, ó. Você fez cursinho para a prova de sentença e prova oral? Se fez, foi cursinho presencial? Eu fiz, na época, uma preparação específica para todas essas fases. A prova de sentença, eu não tive tanta dificuldade, porque, como eu assessorava a juíza, eu já fazia sentença na prática. Então, isso me ajudou muito. Por exemplo, no meu concurso, eu tirei a nota maior de sentença criminal, porque eu já fazia sentença criminal. Então, isso me ajudou demais. Mas eu fiz cursinho, principalmente por conta da sentença cível, que eu já não estava muito acostumada, e as questões discursivas. Na época, foi presencial, porque foi ali no ano, no começo de 2014. Final de 2013, começo de 2014. Quando eu fui para a prova oral, aí que eu tive que fazer mesmo, porque como eu era muito tímida, para mim a prova oral me gerava muito medo, me gerava muito estresse, porque eu falava assim, meu Deus, como que eu vou na frente de um monte de examinadores, um monte de pessoa me assistindo, porque a prova oral ela é aberta. Não é um papo você sozinho com o examinador, nós dois aqui conversando. Não. Ela é aberta, tem várias pessoas, vários concurseiros, várias pessoas, qualquer um pode acessar a sala. E o TJDFT sempre foi uma prova oral que muitos assistem. Então, por exemplo, eu lembro que na minha prova oral lotou. Eles tiveram que vedar a entrada de pessoa porque já estava lotado. Então, assim, você olhava e via aquele tanto de gente. Eu falava assim, meu Deus. Então, isso me gerava muita angústia. Então, eu fiz com uma fonoaudióloga um treinamento específico para falar da voz, da postura, imposição de voz, para não mostrar que eu estava muito nervosa. Então, para trabalhar esses outros aspectos que não eram jurídicos. E eu fiz um cursinho específico para treinamento em prova oral do conteúdo jurídico, que aí treinava com um professor, treinava com um colega. Então, eu fiz nessas duas etapas, cursos bem específicos, porque são fases muito específicas da magistratura e geralmente o aluno precisa mesmo de um auxílio muito específico.